A minha parte nesta exposição tem a ver com um exercício que fiz durante a quarentena, que tive o grande privilégio de partilhar com a Mafalda Veiga, mas sem batotas, cada uma fez a sua parte, e nasce de um convite da Lourdes Pereira, da Cátedra Mário Cesarini, em Palma de Maiorca, onde está o Perfecto Quadrado, que é este grande especialista no surrealismo português, e ele ia jubilar-se, e então o que a Lourdes pediu, porque o pai do Perfecto era carteiro, era que, uma vez que tínhamos que estar todos à distância, era que cada amigo, digamos assim, todas as pessoas que o admiram, que enviassem um postal, uma carta para o Perfecto, que depois seria inserida dentro de um grande saco dos Correios e seria entregue ao Perfecto em tempo de pandemia. E na altura tivemos esta ideia de como homenagear o Perfecto e como escrever uma carta a um homem que é um dos maiores especialistas no surrealismo em Portugal, e então pegámos um bocadinho na tradição, não apenas dele, mas em Portugal um dos maiores na tradição que Cesarini nos deixou, destes pictopoemas, como o Perfecto depois lhe chamou numa edição recente, ou destes poemas colagem, e fizemos um primeiro postal, cada uma, eu e a Mafalda, para o Perfecto Quadrado. E depois disso, não sei se por uma questão de estarmos todos fechados, todos em quarentena, com tempo, tornou-se um processo bastante interessante e bastante obsessivo. Portanto, a Mafalda disponibilizou, felizmente, as suas revistas de coleção das mais diversas áreas, de música, de arquitetura, de arte, e deixou-nos as revistas à disposição, e ambas fizemos estas colagens, estes poemas, que no meu caso deram origem a um livro que se chama A Rapariga Já Não Gosta de Brincar, que a Não Edições publicou. As minhas colagens foram feitas em 3 línguas pela primeira vez, também porque as revistas assim o permitiram, portanto acabei por fazer poemas visuais, assim quisermos chamar-lhes, em português, em espanhol e em inglês pela primeira vez, e depois o que fiz foi traduzi-los, e portanto nesse livro aparece também a minha própria tradução, pela primeira vez traduzir os meus próprios textos, os que eram de outras línguas, para português. E assim cheguei às quase 30 colagens, mais ou menos, com uma liberdade muito grande, que era naquela altura de não ser mostrada. Era um exercício mais caseiro, e depois pareceu-me que seria injusto não partilhar isto, e portanto acabou por sair um livro no meu caso. Comecei pelo acaso, ou seja, digamos que o primeiro verso, ou as primeiras palavras do poema tinham a ver com as palavras que eu ia encontrando quando ia recortando as revistas e os jornais, e depois em alguns momentos eu senti que estava a ver o que é que ia acontecer no resto desta narrativa, como dizes, ou no poema. Portanto, de alguma forma provoquei também o restante poema. Portanto, usei uma técnica surrealista ao serviço também um bocadinho da minha poesia. Portanto, não tenho a certeza se quem lê, ou se estes poemas fossem lidos sem as colagens, se seria um exercício demasiado ininteligível, não tenho a certeza, porque no livro vêm acompanhados das colagens, portanto não os publiquei sem as colagens, mas na verdade para mim eles funcionam também como poema, porque eu tentei às vezes procurei a palavra seguinte, nas revistas e nos jornais, aquilo que eu realmente queria dizer. Portanto, misturei um exercício de maior ficção aleatória com algum gesto em que provoquei a realidade, digamos assim. Enquanto criador, ou enquanto escritor, ou enquanto poeta, parece-me que é importante, não necessariamente em todos os casos, essa oralidade, mas interessa-me muito a mim, neste momento com o meu trabalho, que seja compreendido de alguma forma. E quando falo em compreensão, falo também na hipótese da incompreensão, ou seja, no direito do leitor de não compreender. Acho que temos que ter todos esse direito de receber a arte como nós a sentirmos, e os surrealistas são o caso máximo disso, não é? E portanto, nesse sentido, há sempre, parece-me, podemos chamar-lhe oralidade, mas há sempre uma parte da arte que eu acho que é importante que as pessoas desfrutem, e que usufruam como preferirem, digamos assim, e que façam dela sua. Era o que eu gostaria. A palavra é fundamental, mesmo no trabalho de Mário Cesarini, não é? Que todos conhecemos. A pintura é extraordinária, mas a poesia nunca deixou de eu acompanhar, e portanto o célebre verso, que penso que quase todos sabemos de cor, amantes de poesia, o Ama Como a Estrada Começa, curiosamente é uma colagem, é um poema colagem, numa página inteira em que ele só escreve isso com recortes. A palavra
penso eu, para os poetas, mesmo quando fazem outras coisas, não é? Mesmo quando pintam, que não é o meu caso, mas sou também jornalista, argumentista e, portanto, vou fazendo outras coisas dentro da área da literatura. A palavra é absolutamente fundamental.